Tá joia? Nossa conversa hoje é com a arquiteta urbanista Natália Bonconselho, graduada na PUC Minas em 2014, especialista em gestão e prática de obras e de conservação e restauro do patrimônio cultural pelo SESC da UFPE em 2016, lá no estado de Pernambuco. Atua desde 2012 com gestão do patrimônio histórico-cultural, seja em forma de relatórios técnicos ou projetos e obras de intervenção em bens culturais protegidos. Então, a gente agradece, né, do fundo do coração, a presença da Nath. Passo a palavra e, né, desejo uma boa apresentação para ela e para todos, tá joia? Aí fica à vontade aí, Nath, quando você quiser compartilhar. Beleza. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Aí as perguntas é melhor eu responder no final ou vou respondendo ao longo da apresentação? O que você acha melhor? Eu acho que é uma boa a gente deixar isso reservado como um debate no final, mas assim, se de repente tem alguma curiosidade que realmente a pessoa não conseguir segurar, ou, nossa, tal coisa, acho que a pessoa pode, né, intervir no microfone, se for alguma coisa, né, importante, tudo bem. E aí, mas a gente pode concentrar isso no final, que normalmente dá um debate legal, que aí segue o seu, né, a sua linha aí de raciocínio. Beleza, eu vou compartilhar aqui então. É área de trabalho, né? Isso, a primeira é da esquerda. Tá. Aí aqui eu coloco... Não, é isso, no visualizar. Tela Aí, cheia, né? exato. Ó, Aí deu? tá perfeito, tá ótimo. Vocês estão vendo bem aí também, galera? Sim, tranquilo. Então, eu vou até deixar o meu microfone, né, no mudo, mas pode seguir aí, Nath, como você achar melhor, tá bom? Beleza. Primeiro, então, né, só agradecer aí o convite de estar podendo falar um pouquinho sobre patrimônio cultural. E é isso, assim, eu sou formada em arquitetura aí pela PUC também, e acabou que eu fui me enveredando para a área da arquitetura, mas também para o patrimônio cultural. Então, assim, eu falo que eu tenho esses dois caminhos que eu vou seguindo, né, lado a lado, a arquitetura muito com o Marquinhos, a gente faz muito projeto juntos. E aí o patrimônio cultural eu faço, seja com a Tempores, que eu vou falar, que é um escritório que eu trabalho há 8 anos, seja também de forma autônoma, com amigos. Então, assim, eu vou levando esses dois lados aí da minha vida ao mesmo tempo. Igual o Marquinhos falou, né, eu formei em arquitetura na PUC em 2014, e aí eu fiz a especialização em gestão de obras de restauro pelo SESC, que era um órgão da Federal de Pernambuco, hoje em dia eles já desvincularam da Federal. E aí eu formei nessa especialização em 2016. Aí falar, assim, a minha apresentação eu vou falar um pouco do que aconteceu na minha vida com o patrimônio, como é que eu cheguei nele, o que eu faço, mostrar um pouco, assim, dessas possibilidades para quem essa área. Mas também se eu não falar alguma coisa, aí vocês podem perguntar e aí eu tento responder da melhor maneira possível. Eu falo que eu caí, tipo assim, na arquitetura de paraquedas, assim, não era um curso, quando eu estava fazendo vestibular, não era um curso que eu pensava em fazer, eu ia fazer publicidade. E fui fazer aquelas, como é que fala? Orientação profissional, acho que é isso que é o nome. E aí a psicóloga, vendo meu perfil, falou, acho que seu perfil é arquitetura, não tem dúvidas, vai para arquitetura, desiste da publicidade. Aí eu fui para arquitetura, meio sem saber o que eu estava esperando, o que ia ser, o que eu ia aprender, trabalhar, mas eu acabei me encantando, assim, desde o primeiro período eu fiquei apaixonada pela arquitetura e foi. E aí eu tive, né, algumas aulas na PUC, igual eu acho que todo mundo aí que está também provavelmente são as mesmas disciplinas, né, que é uma mais e uma mais prática de intervenção, que foram ótimas, mas assim, acaba que não dá o embasamento necessário para você trabalhar na área, né, porque realmente é muito pouco. Acaba que na arquitetura a gente estuda muitas coisas, então vai meio que pincelando várias coisas. Então, em 2012, surgiu a oportunidade
de eu fazer um estágio, né, na Temporis, que é onde eu trabalho desde então. Então, eu entrei em 2012 como estagiária, formei em 2014 e continuei, né, como arquiteta até hoje. Eu trabalho lá com a Carol, que é um escritório super pequeno, assim. Tem a Ana Carolina, que é a diretora, eu como arquiteta, e aí a gente tem historiadores, tem antropólogos, tem outros estagiários de arquitetura, e quando a gente vai precisando, a gente vai chamando, mas basicamente o escritório é tipo eu e ela, e a gente vai de acordo com a demanda. E aí, em 2014, eu formei, né, já estava na Temporis trabalhando com isso, foi na área de restauro, né, foi o Bahia que foi meu orientador, e aí eu senti a vontade de me especializar mais no campo, de ter mais experiência nisso. Então, eu procurei uma especialização, acabei achando a do SESI, que é super legal, assim, foi bem massa, e me deu um embasamento legal para continuar trabalhando e me aprofundando nessa área. Aí, basicamente, eu vou passar para o próximo slide para falar um pouco da especialização, que eu acho que foi uma coisa que me moldou muito, assim, no patrimônio, que me deu realmente uma base legal. Essa foto é a maletinha, que assim, vou primeiro explicar, né, como é que foi. Como era uma especialização que eu fiz na Federal de Pernambuco, ela foi meio à distância, meio presencial, ou seja, eu tive 1 ano de aulas à distância, a gente tinha tipo um SGA que vocês têm, e aí tinha as discussões, tinha as palestras, tinha os textos, tinha algumas práticas que a gente tinha que fazer e ir alimentando o sistema, igual mesmo está sendo, né, as aulas de distância agora, e aí a gente ficou 1 mês e meio em Olinda, que foi o canteiro de obras, assim, que foi onde a gente aprendeu, de fato, a pôr a mão na massa, assim, a restaurar madeira, a restaurar pedra, limpar pedra, como é que visitar, aí teve várias aulas, então, práticas, a gente fez várias visitas em obras de restauro, então a gente aprendeu várias técnicas nas obras mesmo, foi fazia várias viagens em Recife, cidades próximas, assim, e no final a gente fez uma viagem de campo até Salvador, de ônibus, então a gente foi parando em várias cidades históricas ali no Nordeste, então foi muito legal, e foi muito legal também para conhecer muita gente no Brasil inteiro, porque tinha gente do Brasil inteiro, muita gente que trabalha com patrimônio, então isso abriu muito o meu campo, né, para poder saber o que eu poderia trabalhar, o que eu poderia trazer para o escritório, fazer autônoma. Então foi bem legal, assim, e até, né, academicamente, que é uma vontade que eu tenho também de fazer um mestrado, então foi bem interessante. E no final, né, depois a gente fazia um plano de gestão, que era o trabalho final, que era como se fosse um plano de gestão de uma obra de restauro. E aí eu peguei um projeto do Mutabile, que eles tinham feito num projeto de restauro, que é um escritório que eu trabalhei, de uns amigos nossos, e aí eu fiz como se fosse o plano mesmo do gerenciamento dessa obra de restauro, que aí é o nosso trabalho final da pós. Aí eu coloquei algumas fotos, né, de algumas aulas que a gente teve lá em campo. Essa daí foi uma aula de limpeza de cantarias, né, cantarias são pedras. Então, a gente fazia várias soluçõezinhas, né, que tem aí à esquerda, vários testes mesmo, e a gente fazia, colocava, isso era uma lápide antiga, tá vendo, de 1848, e aí a gente fazia esses testes, deixava um tempo, fotografava, para ver realmente, de fato, o que limpava essas pedras. Aí essa foi uma aula de enxerto, né, que é assim, quando tem alguma pedra faltando um pedaço, com alguma quebra, fazer essa massinha para poder solidificar e conformar, fazer essa forma mesmo, né? Tipo assim, realmente preencher lacunas. Aí essa foi uma aula de carpintaria, né? E aí o Tinoco, que é o nosso professor, estava explicando aqui os tipos de tesoura, né? Os tipos de encaixe, tipo mão de amigo, que era muito utilizado antigamente, que hoje em dia é bem raro, aquele tipo enxamel de construção. Então, assim, foi bem rico, essa especialização foi bem legal. E aí são algumas visitas nas obras, né? Tem uma mulher aqui restaurando uma pintura parietal, uma restauração de tela. Aqui é um convento lá de Recife que eles restauraram, né, os azulejos. E aí
como se fosse esse espaço com alguns furinhos para poder respirar, para não dar nenhum tipo de impermeabilização na azulejaria original. Então, algumas técnicas que a gente foi aprendendo aí. E aí, passando, assim, para a minha vida profissional, vou falar um pouco, assim, dos trabalhos que eu faço, porque se eu falar de tudo, a gente fica muito tempo, então dei uma pincelada, peguei só alguns mesmo. E aí, assim, acaba que, trabalhando no patrimônio, a maior parte do trabalho, principalmente em Minas Gerais, ela diz respeito ao ICMS cultural, que eu não sei se todo mundo sabe, eu acho que não sabem, mas Minas Gerais é o único estado que tem uma política de patrimônio própria, que é o ICMS cultural, que nada mais é que o imposto do ICMS, né, que tem no Brasil inteiro. O de Minas, uma parte dele vai para o patrimônio. Então, todos os quase 700 municípios, eu acho, não sei se eu estou enganada, de Minas, eles podem participar e eles podem requerer uma parte desse recurso para o patrimônio cultural de cada município. Então, o IEFA, né, que é o nosso instituto estadual, que a gente tem o IFAM, que é o nacional, o IEFA é o nosso estadual, e a nossa diretoria de patrimônio é o municipal. São as 3 esferas que a gente tem no Brasil, além da Unesco, que é mundial de patrimônio. Então, o IEFA, que é o estadual, ele gerencia esse ICMS cultural. E aí, como é que acontece, assim, os municípios, se o município, a Secretaria de Cultura do município tiver arquitetos, engenheiros, historiadores, tudo mais, no seu corpo de trabalhadores mesmo, né, de pessoas já empregadas, eles mesmos fazem o ICMS cultural, essa política. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, eles não têm. Então, eles contratam uma consultoria, né, e a Tempores é uma consultoria, entre outras, né, Memória, Rede Cidade, tem várias aí na cidade, várias em Minas, que prestam esse serviço. E aí ele é composto de vários quadros, né, que o IEFA fala, que são algumas coisas que a gente tem que fazer no município. Aí uma delas é o inventário. O inventário, ele nada mais é do que uma listagem dos bens que têm algum valor cultural, histórico no município, mas não necessariamente vão ser tombados, né, não vão ter nenhuma legitimização, assim, do tombamento mesmo. Então, o inventário é essa listagem, pode ser bens materiais, né, palpáveis, casa, objetos, telas, ou imateriais, por exemplo, uma festa, um modo de fazer o queijo, um doce, então, disso tudo. Aí a gente tem os dossiês de tombamento, porque quando o bem é material, a gente fala dossiê de tombamento, e os registros de bens imateriais, porque quando é imaterial é registro. E aí, quando o bem é tombado no município, todo ano ele tem que mandar para o IEFA um laudo do estado de conservação, para o IEFA ver se ele está mantendo bem esse bem, né, esse bem tombado, porque tem um fundo de patrimônio. Então, o município é obrigado a usar esse fundo de patrimônio, né, que é desse recurso do ICMS, para os bens, para manutenção e conservação. Então, se o município fica 3 anos com estado de conservação ruim de um bem, ele perde o tombamento, então ele não recebe mais por esse bem. É uma coisa um pouco complexa, mas assim, é bem legal, assim, a maneira que é dado. E aí tem os relatórios de registro, que é a mesma coisa para os bens imateriais, né? A partir do momento que registra, vamos supor, um congado, uma festa de Nossa Senhora, todo ano tem que mandar o relatório de registro para ver como é que ele está se dando ao longo dos anos. Então, isso são políticas de patrimônio, né, que a gente tem, uma política de patrimônio de Minas, que é super legal, assim, funciona bem em alguns municípios e em alguns municípios não, porque acaba que muitos municípios dão um jeito de pegar esse fundo de patrimônio e usar para outros fins. Então, tem alguns municípios que são super legais, alguns que a gente vê que não funciona, mas a gente faz o nosso melhor, né? E é legal que é muito multidisciplinar, porque a gente trabalha com historiador, com antropólogo, com arqueólogos, então é super legal, assim, essa conexão que a gente tem com outras áreas. E isso é uma foto, né, de uma escola lá no Cerro, que a gente fez o ICMS de lá em 2018, que é um bem tombado. Então, a gente fez o laudo, e aí, normalmente, essas consultorias são a partir de licitação, porque são recursos públicos.
E aí aqui essa foto, então, é de um registro da Congada lá de Itaú de Minas, que foi um historiador Hugo, que trabalha com a gente, que fez esse registro. Então ele acompanha a festa, ele faz entrevistas com as pessoas para poder entender, tira fotos, faz vídeos, é bem legal, assim. E é bem o mesmo esquema para o dossiê de tombamento, né? A gente tira foto, faz levantamento, faz entrevistas e tudo mais. E aí tem algumas demandas da própria Diretoria de Patrimônio, que é o nosso órgão municipal aqui de BH, né, que fica ali na Estevão Pinto. Algumas demandas que tem, assim, que surgem, né, da de serviço, são registros documentais, que é mais ou menos o que eu falei, assim, um bem, ele não tem interesse de ser tombado, né, por exemplo, você quer demolir, você pegou um cliente, o cliente quer demolir uma casa para construir um prédio, ou então quer reformar. A primeira coisa que você faz é pedir uma carta de grau. E aí, se lá vem falando, não, precisa apenas do registro documental, é porque eles não têm interesse de tombar esse bem, mas eles querem registrar que uma vez ele já existiu e como ele existiu. Então, a gente faz esse registro. O dossiê de tombamento, né, muitas vezes nessa carta de grau vem, não, esse bem tem interesse de tombamento. Aí a gente apresenta um dossiê para ser deliberado pelo Conselho de Patrimônio, para ver se o bem é tombado ou não. E os projetos de restauração dos bens já tombados, né? Então, se algum cliente, alguma pessoa quer intervir numa casa tombada, ela obrigatoriamente tem que fazer um projeto de restauração, conservação, seja o que for. São várias coisas diferentes, né, que eu acredito que na aula teórica vocês devem ter visto, mas eu posso explicar também. E apresentar para o conselho e para a diretoria de patrimônio para ser aprovado. Isso aqui é uma casinha de um registro documental que eu fiz com a Luísa Reis, que estudou comigo aí na arquitetura, numa casinha no Carlos Prates, que é isso, a cliente queria modificar algumas coisas, mas o bem não tinha interesse de ser tombado, então a gente fez um registro documental para apresentar para a prefeitura. Acaba que, assim, é uma responsabilidade muito grande, né, a gente registrar esses bens de interesse cultural na cidade e tudo mais. Então, a gente faz sempre da melhor maneira possível, do jeito mais sério possível. E acaba que as pessoas não dão a devida importância, né, para o patrimônio, isso todo mundo sabe. E chamam a gente só assim, no último momento, no último segundo mesmo, e aí já é pepino. Por exemplo, essa casa, a mulher tinha sido embargada pela prefeitura porque ela começou a obra sem aprovar esse registro, e ela modificou a área, né, também de construção. Então, ela tinha que ter aprovado tanto na diretoria de patrimônio quanto lá no BH Resolve, né, esqueci, o órgão lá de aprovação da prefeitura. Então, assim, é meio que sempre, a maioria das vezes chega pepino para a gente resolver disso, assim, de diretoria, Ministério Público embargar e a gente tem que resolver isso. Esse é um projeto de restauração que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, que é um casarão ali na Guaicurus, que a gente foi convidada para fazer o projeto de restauração dele, e eu acredito que algumas pessoas estão até mexendo, né, nesse terreno e tudo mais, sempre tem matérias que fazem coisas aí. E aí outros municípios, né, fora BH, também sempre municípios do interior, assim, já fiz alguns serviços. Por exemplo, esse daqui é uma usina tombada no município de Betim. A MRV ia usar ela estava fazendo um conjunto residencial próximo, e ia usar essa usina, não lembro para quê, se era um salão de festas, o que era. Então, o município de Betim pediu para eles apresentarem um mapeamento dos danos dessa usina para eles fazerem a conservação, né? Então, a MRV me contratou, eu fiz um mapeamento dos danos, né? Onde tinha quebra, onde tinha infiltração, onde tinha vegetação incrustada. Então, eu fiz essa parte para eles mandarem para o patrimônio de Betim. Então, a gente faz alguns diagnósticos do estado de conservação, né? O mapeamento dos danos de diagnóstico, o levantamento arquitetônico e projetos de restauração também. E acaba que a gente muitas vezes apresenta isso para os municípios, principalmente do interior, e eles não demandam um projeto em si, então, assim, eles meio que engavetam, porque, assim, tem lá na lei que eles precisam apresentar isso. Então, engaveta, e aí a pessoa, quem vai executar, né, seja MRV, seja qualquer outra empresa,
acaba executando de qualquer maneira porque não tem um domínio mesmo das coisas, e as verbas para execução também, principalmente em município, né, são muito reduzidas, então muitas vezes são projetos que são engavetados mesmo. Essa daqui é uma fazenda de café no município de Rio Doce, que foi um dos municípios atingidos pela barragem de Mariana, e aí a Gisele Borges me contratou para eu fazer o levantamento arquitetônico todo dessa fazenda e o diagnóstico do estado de conservação, porque o município demandou, e ela ia fazer uma intervenção nessa fazenda para virar, eu acredito que era uma das sedes da Renova na época. Então, eu fiz essa parte. Aí, assim, entrando um pouco nos projetos e falar um pouco do museu lá do Sexo das Putas, lá na Guaicurus, que foi o seguinte, foi a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, né, que fica lá na Guaicurus, é uma associação. Elas contrataram a gente para a gente fazer esse projeto de restauração. Elas iam conseguir esse casarão cedido pela prefeitura. É um casarão que era de propriedade privada, mas eles perderam a propriedade por terem deixado por muitos anos ele, assim, totalmente abandonado, pegou fogo. Então, a prefeitura pegou esse casarão, né, esse imóvel, hoje em dia é da prefeitura, e a ideia é que eles cederiam para a Associação das Prostitutas para ser um centro como se fosse um museu, um centro cultural, de conscientização, que tem uma biblioteca para as pessoas que estudam, né, da antropologia, da história, que estudam o tema. Então, seria um lugar, assim, que ia agitar e movimentar ali a vida da Guaicurus. E além de virar, né, e seria o escritório da associação também, passaria para aí, que hoje em dia é, tipo, no fundo de um estacionamento. Então, esse é um microfilme. E aí, assim, a primeira coisa que a gente faz é a pesquisa histórica e documental, né? Qualquer coisa no patrimônio, a gente precisa fazer uma histórica e documental para saber a história desse bem e o que já aconteceu com ele. Então, a gente esgota todas as fontes de pesquisa para isso. Então, nos arquivos, né? Tem um arquivo municipal, tem um arquivo estadual, diretor de patrimônio, IEFA, IFAM, entrevistas com pessoas que já tiveram uma relação com a casa. Então, e aí esse aqui é um microfilme original de quando foi aprovado esse projeto no início do século XX, né, que a gente pegou no arquivo público. E aí só uma foto para mostrar, né, nos anos 80, como é que era esse casarão, e aí, em 2005 ele já estava totalmente decadente. E nesse ano de 2005, a própria diretoria propôs um projeto de conservação e restauro, mas foi engavetado. Depois, em 2012, se eu não me engano, eles estavam fazendo um projeto para virar, ia ter uma UMEI na esquina, e aí esse casarão ia ser tipo a secretaria da UMEI. Então teve um projeto que também foi engavetado, e aí depois, em 2017, eles chamaram a gente para fazer esse projeto, que também já foi engavetado. Então, assim, é o que eu falei da questão do recurso, né, e da importância mesmo do patrimônio, que na maioria das vezes não é vista, infelizmente. Aí a segunda etapa é o levantamento arquitetônico, né, as medidas todas, fotos, e aí a gente faz um diagnóstico do estado de conservação. A gente faz essas montagens para poder entender, né, aqui tem uma quebra, as janelas estão sem vidro, tá o tijolinho todo aparente, o telhado lá queimou, então ele pegou fogo, ele caiu, então o telhado não tinha os pisos. Então a gente faz os desenhos técnicos, né, de planta, fachada, corte, mostrando todos esses danos e as fichas de diagnóstico, né, mostrando, a janela tá sem a madeira, tá carbonizada, tá sem vidro. Então a gente faz todo um diagnóstico que vai gerar um prognóstico, que é o projeto de fato. E aí, nesse caso, né, essa foi a proposta final aprovada, que aí ela sempre passa pela diretoria de patrimônio. Nesse caso, não passou pelo conselho, porque os outros dois projetos já haviam sido passados, e não teve, no casarão em si, a gente não quis mudar tanto. Então, o pessoal da diretoria de patrimônio falou, não vamos aprovar direito de novo no conselho, porque não tem necessidade. Então, eles mesmos já deram um aval, né? Então, a gente propôs aqui dentro, né, do casarão, seria o espaço mais museal mesmo, das exposições, tem um espaço multiuso, tem um escritório da associação. No porão, a gente propôs um rebaixamento, porque o pé direito era muito baixo, de acordo com o laudo estrutural, claro, para poder ser o acervo, ser também escritório e tudo mais.
E aí, na parte dos fundos, seria um café na parte de baixo com os banheiros e na parte de cima a biblioteca, né? Esse acervo que eu falei de pesquisa. Aqui seria uma entrada secundária de serviço e aqui uma entrada principal do museu, que tem uma escadinha que sobe para ele aqui. E tem um elevador lá atrás para a questão de acessibilidade também. Esse projeto, assim, a gente aprovou. E aí, o pessoal da Associação das Prostitutas, eles estão correndo atrás de recursos ainda. Então, a partir do momento que eles conseguirem um recurso, a gente até conseguiu um recurso de lei municipal, mas aí acabou tendo um problema de documentação, que eles esqueceram de mandar e a gente perdeu. Mas, assim que conseguir, a ideia é pegar o termo de cessão de uso da edificação e começar a obra. Essa é a parte de trás, né? Aqui está o casarão, a plataforma elevatória, o café, que é a parte de banheiros, cozinhas, sobe essa escadinha e aqui em cima tem a biblioteca, né, que também dá para subir aqui pela plataforma. Então, a gente propôs mexer, né, o mínimo possível de intervenção, a gente abriu só alguns vãos para a questão do espaço, do percurso expositivo, né, teve um museólogo que ajudou a gente nessa, mas a gente mexeu o mínimo possível e essa parte de trás é toda uma parte nova, né? Isso aqui é todo um quintalzão que tem lá. Então a gente fez toda essa parte nova bem diferente da antiga para ter essa diferença mesmo, né? Do que é novo do que é antigo. Essa é a parte da biblioteca e a parte do museu lá dentro, que a gente propôs também de deixar a estrutura aparente, colocar só uma manta, então deixar ele o mais visível possível. O lado da Caetés foi um Caetés com São Paulo, porque é o seguinte, os bens tombados, eles têm isenção de IPTU. Então, nesse caso, né, essa aqui é uma foto antiga lá dessa edificação, ela é em frente a um Sesc azul que tem ali. Eles tinham perdido a isenção de IPTU, porque você tem isenção de IPTU desde que você mantenha pelo menos as fachadas da edificação. E ele estava, assim, num estado muito ruim de conservação. Então, eles contrataram a gente, né, a imobiliária, na verdade, que aluga as salas, porque são várias salas comerciais, tem um dentista aqui em cima hoje em dia. Contrataram a gente para fazer esse projeto de manutenção e conservação das fachadas, para ser aprovado na diretoria de patrimônio e eles fazerem a obra para voltar a ter isenção de IPTU. Então, é a mesma coisa, assim, a primeira coisa que a gente fez foi as pesquisas históricas e documentais, né, em todos os tipos de arquivo, isso é uma foto que a gente conseguiu lá no arquivo da Diretoria de Patrimônio, que aí a gente consegue ver, né, as cores que foram utilizadas antigamente, as cores que estão hoje, então, as placas, como é que era, a gente consegue ter uma ideia de como é que a certificação foi mudando ao longo dos anos também. E aí, então, a segunda parte é o levantamento arquitetônico e diagnóstico, né, igual eu já falei. Então, aqui é uma foto de como é que ela estava, tá vendo? Ela tinha umas pichações. As placas, cada uma era de um tamanho e uma posição. Tinha umas placas aqui em cima, tinha uns pontos de infiltração aqui. Ou seja, precisava... E aí tinha muita fiação passando em todos os lugares, dá para ver aqui as fiaçõezinhas. Então, assim, precisava dar uma repaginada mesmo, né, nas fachadas, dar uma arrumada para eles voltarem a ter essa isenção de IPTU. Então, a gente faz as fotos, a gente fez os levantamentos, e a partir disso gerou, né, os desenhos técnicos para aprovação na diretoria de patrimônio. Aí a proposta era realmente uma manutenção, conservação, a gente propôs um tipo de placa, né, até pelas leis da prefeitura e tudo mais, tem uma área máxima que pode sair para a rua, então a gente detalhou, né, essas placas para ficar tudo padronizado, propomos só um eletroduto passando aqui para não ter que quebrar a fachada, passando com toda a fiação, porque antes era um monte, assim, e aí a gente propôs, né, continuar com o verdinho, que já estava há muitos anos na fachada, as janelas mais begezinhas, então, assim, foi realmente uma manutenção e conservação que foi aprovado e foi executado. Nessa imagem aí do Street View já é de junho de 2019, a obra, na verdade, ainda faltava, teve algumas coisas que eles fizeram depois, que a diretoria de patrimônio pediu, mas basicamente, assim, eles já tinham arrumado, dá para ver, né, que já está tudo mais reconstituído, as placas já estão mais ou menos do mesmo tamanho,
eles tiraram as pichações, então, assim, deram uma arrumada já na parte elétrica, então já dá para ver a diferença, e eles já conseguiram a isenção de IPTU de volta. Esse projeto, e aí, pois é, aí esses dois, né, Guaicurus e Caetés, eu fiz com a Tempores, e aí esse Red House Ipiranga, lá em São Paulo, até o Denis, que já deu uma palestra para vocês aí, o Denis Fuzzi, ele tem o escritório dele, né, o Estúdio Deluxe, e ele me ligou falando que eles iam fazer uma escola num bem tombado lá em São Paulo e queria saber se eu topava fazer o projeto de restauro e conservação. Aí eu chamei uma amiga da pós, da especialização, que mora em São Paulo, né, por eu estar em BH, eu achei bom ter uma pessoa lá, que seja da área, e a gente fez em parceria isso daí. Então, isso aqui são algumas fotos antigas, né, que a gente pegou nos arquivos lá de São Paulo. E aí é isso, a gente fez a primeira, essa pesquisona histórica documental, que foi no arquivo da Diretoria de Patrimônio de São Paulo, na verdade o DPH na Diretoria de Patrimônio e no arquivo municipal, né, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Aí eles tinham um arquivo estadual, o do proprietário também, ele tinha já muitas fotos que ele tinha pego com os antigos proprietários, e no IFAM, porque lá tem o conjunto do bairro Ipiranga, assim, que é super relevante, então a gente pegou também os documentos. Aí são alguns documentos que a gente pegou nessa pesquisa histórica, né? Aqui é um memorial descritivo, na verdade, da casa ao lado, que a gente não achou dela, de fato, mas que elas são, assim, praticamente iguais, são duas casas praticamente iguais, uma do lado do outro, falando, né, cobertura, telhas de barro sobre madeiramento de peroba, então, assim, é um memorial descritivo mesmo da obra, isso lá do 1920. Então, assim, é muito antigo, né? Foi da construção dela. A gente conseguiu em um dos arquivos. E isso daqui é uma plataforma que tem em São Paulo que chama GeoSampa, super legal. E aí a gente consegue os mapas, né, de 1930, 54. Então, e aí ela tá aqui. Calma, deixa eu achar. Isso, é aqui. Mais ou menos aqui. Aí é ela... Não, na verdade é essa daqui do meio. Né? Ela e a do lado, que são bem parecidas. Então, ela já está aí desde 1930, né? Aí a gente faz o levantamento. Então, a gente tirou fotos. O levantamento arquitetônico, eles acabaram contratando uma empresa específica para fazer, porque o nosso tempo era muito curto, assim. Como era escola e não tinha ainda o cenário do Covid, né? Isso foi no final do ano passado. O proprietário queria fazer essas obras o mais rápido possível para os alunos voltarem até aula. Mas acaba que prolongou essa questão do Covid, então a obra está até mais devagar, assim, está indo num passo mais legal. Mas aí o levantamento arquitetônico foi uma empresa que eles contrataram para fazer, mas a gente fez, né, todas as fotos, o diagnóstico, e aí, aqui é a fachada lateral, e aí eu vou explicar mais para frente. A fachada lateral esquerda, ela tem um vitralzão lindo, maravilhoso. Essa é a fachada frontal, né, a entrada principal lá da escola. Aí o vitral, aí dá para ver que em algumas partes aqui já tinham vidros faltando, então eles só colocaram esses vidrinhos jeteados, assim, então precisava de uma manutenção, conservação de tudo, e essa é a entrada principal, tem esse pé direitão duplo, essa escada que vai para o andar de cima, e uma escada que vai para um porão, um andar de baixo. E aí a gente fez também as prospecções, que é para a gente ver como a gente ia propor mudanças de cores, né, algumas mudanças de cores, de texturas da edificação, a gente pega um bisturi bem de levinho, isso é uma coisa que a gente aprendeu na especialização, e vai raspando para a gente ver as camadas de tinta, né, que vai contando a história ali. Então dá para ver que primeiro era uma argamassa raspada mesmo, que foi o que a gente propôs das fachadas, continuar numa argamassa meio raspada, meio begezinha, assim. Depois eles aplicaram uma tinta bege, uma branca, e aí a de hoje em dia que é branco mesmo. Isso daqui é de uma das portas ou janelas, se eu não me engano, que é isso, a gente vê que na madeira, né, ela foi verde, aí ela foi begezinha em algum momento e voltou a ser verde. Então a gente propôs de tudo voltar a ficar na madeira mesmo, com um verniz protetivo. Então a gente consegue justificar isso, né, para os órgãos de patrimônio também, o porquê aquilo ou porquê outra coisa. Uma coisa muito importante também que a gente apresenta é a cronologia construtiva, ou seja, o que foi sendo construído, né, ao longo dos anos, para a gente também justificar intervenções. Tipo, não, eu vou tirar essa parede aqui porque ela não é original, ela é recente.
Então, a gente, a partir de plantas e de registros, né, nessa pesquisa histórica documental, a gente consegue ver isso. Então, dá para ver, assim, que o que está em verde era o original, né, aqui é a planta do porão, a planta do primeiro pavimento e a planta lá de cima. Então, o que está em verde é o original, de 1922. Aí, depois, em 37, teve a construção de um banheiro lá em cima, que dá para ver até pelas fotos, assim, que realmente é uma outra época, outros revestimentos. Em 45, teve a construção de uma garagem aqui no fundo do lote, no fundo do terreno. Em 52, eles inseriram um elevadorzinho, né, de acesso aqui, que é o elevador que provavelmente eles vão continuar usando na escola também. Em 2004, teve algumas modificações nos anexos, então, assim, foi uma escola também, inclusive de restauro lá um tempo, então eles criaram algumas salas, então isso aqui foram intervenções mais recentes. E aí, a partir de 2004, também aqui teve um fechamento, teve alguns aqui embaixo, então a gente consegue identificar, né, a portariazinha aqui na frente, aqui tem, tipo, era tipo uma lanchonete, então a gente consegue identificar de quando que é cada parte da edificação. E aí são algumas imagens do estúdio Deluxe, né, da proposta. Em volta é como se fosse um grande parque, assim, tem uns brinquedos, aqui do lado vocês vão ver tem uma quadra, e aí aqui no fundo tem algumas salas multiuso, tem lanchonete e tudo mais. Né, aí a quadra, aí a argamassa raspada bege, que foi o que foi aprovado nos órgãos de patrimônio lá de São Paulo, e essa é a entrada principal, né, manteve o piso, deixou as portas, igual eu falei, deixou todas na madeira, com verniz protetivo, e aí acabou, vocês vão ver na frente, que na obra, ao longo da obra a gente vai mudando muita coisa, né, seja em arquitetura, seja em patrimônio, enfim. Acabou que esses ornamentos, esses ornatos integrados, né, bens integrados que a gente fala, o restaurador que foi contratado para a execução, ele descobriu uma camada de folha de ouro, então acabou que ficou tudo dourado, assim, esses ornamentos, então ficou super legal. Essa obra está quase no final, assim, eles estão quase inaugurando a escola. Né, e aí a sala dos vitrais, então eles mantiveram aqui um piso de mármore, um piso de madeira, eles só colocaram mesmo um forro, por questão acústica, para colocar iluminação, ar-condicionado e mobiliário, assim, eles mexeram realmente o mínimo possível, que é o indicado, né? E aí, com restauração dos vitrais também, que vocês vão ver aí na frente. Então, assim, a gente apresentou, né, todos esses desenhos técnicos, históricos, diagnóstico, projeto, tudo nos órgãos, né, que tem o Compresp e o Condefat. O Compresp é o órgão municipal deles, e o Conselho Municipal, e o Condefat é o estadual, né, cada estado tem um nome, então são muitos nomes e siglas. Então a gente teve que aprovar nos dois, porque ele é tombado no nível municipal, o bem, no Condefat, porque o conjunto do Ipiranga é tombado em nível estadual, então a gente precisou aprovar as fachadas no Condefat também. E aí, depois que foi aprovado, né, eles começaram as obras, que eu ainda não fui, não tive a oportunidade de ir, mas eles ficam mandando fotos para a gente ver. A primeira coisa que fez foi testes de argamassa. Eles chamaram essa empresa que chama Falcão Bauer, que é uma das mais famosas aí do Brasil, para ver a constituição dessa argamassa, para ver o quanto de cada material ela tem, quanto de cal, quanto de cimento, quanto de óxido de cálcio, para a gente, na hora que precisar, porque tem algumas lacunas, então você precisa reconstituir isso, então você precisa saber e colocar a mesma proporção dos materiais para não dar nenhum problema, né, de trinca e tudo mais. Então, eles fazem algumas janelas, né, ao longo das fachadas, e fazem esses relatórios, eles fazem ensaios no laboratório mesmo para a gente ter essa constituição. Então, com isso, a gente conseguiu falar, não, então a argamassa vai ser o traço tal para tal. E aí o pessoal da obra está usando isso. E é uma coisa que a gente tem que aprovar também nos órgãos de patrimônio. Basicamente, as fachadas, né, foi retirada toda aquela tinta que estava por cima, deixou na argamassa raspada. Teve alguns pontos de lacunas, igual eu falei, que foi colocada essa nova argamassa com a mesma proporção, de acordo com os testes, que foi aprovado. E aí, por cima, está sendo colocada uma argamassa, uma massa raspada à base orgânica, que é uma coisa muito importante, assim, no restauro, não utilizar tinta acrílica, não usar nada artificial, né? Usar o máximo de orgânico para deixar no restauro e fora do restauro também, para deixar a edificação respirar e não dar nenhum dano.
Aqui foi quando eles tiraram os vitrais, né, para a conservação dos mesmos. Então, o pessoal, foi até o pessoal do Saraçá, que é um escritório super famoso, que faz obras, que estava restaurando esses vitrais. Então, eles colocaram essas telas para proteção. E aí dá para ver todos os ornatos, né, em dourado que eles deixaram, que ficou muito legal. E aí aqui eles acharam, na hora que eles foram tirar algumas camadas de pintura, eles acharam pinturas parietais, né, maravilhosas assim nas paredes. Então eles estão com uma equipe lá de restauradores mesmo, botando a mão na massa para descobrir essas coisas e tá super legal a obra assim. Aí falando do registro documental, né, que eu falei, deixa eu tomar uma água aqui. Que é uma demanda da Diretoria de Patrimônio de BH. Nesse caso, os Argos, né, que é amigo nosso, arquiteto também, ele ia fazer uma intervenção, um acréscimo de área, tudo mais, nessa casinha lá no Floresta. E aí ele me ligou, falou, Nath, estou precisando fazer um registro documental, estão me pedindo aqui na Diretoria de Patrimônio. Faz para mim? Aí eu falo, beleza, faço. Aí é isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a pesquisa histórica, né, esse microfilme eu peguei lá no arquivo da Itambé, que é o arquivo municipal, para a gente entender como é que a casa era, né, originalmente, e aí tem vários, né, tinham vários projetos que foram alterando, eles foram aprovando na prefeitura. E aí também, no registro documental, eles pedem para fazer, para apresentar, né, os registros de imóvel, desde o início. Então, assim, dá para ver que aqui, esse registro é de 1935, que foi quando a casa foi construída. Então, assim, ele está falando do lote ainda, que o lote foi vendido com área tal, papapá, para o fulano de tal. Então, a gente vai pegando todos os registros. E aí passou para o ciclano, que construiu, que passou para tal, por tantos reais, e era da família tal. Então, a gente consegue montar um histórico, né, dessa edificação a partir desses registros de cartório mesmo. E aí a gente faz o levantamento, foto, medidas para poder gerar, né, as plantas, fachada, normalmente é planta, fachada e corte que eles pedem, planta de cobertura, implantação e tudo mais, de como a casa está hoje em dia, que aí isso é aprovado e aí aprovando o registro documental eles falam, você pode fazer o que quiser com essa casa, né, não nos interessa mais. Lógico que se tiver acréscimo ou decréscimo de área, tem que ser aprovado na prefeitura, igual eu falei. E aí a cronologia construtiva também que a gente fez, né, mostrando que primeiro a casa tinha o primeiro pavimento lá em cima, depois eles construíram algumas alvenarias embaixo, tipo uma casinha na parte de baixo, no porão. Aí eles construíram uma parte de área de serviço nos fundos, assim, com um quartinho, dependência e tudo mais. Depois eles construíram na parte de cima 2 quartos, e depois na parte de baixo o restante. Eram 2 casas, assim, tipo, tinha uma casa com uma entrada aqui, essa casa, e essa casa com a entrada aqui. Aí tinha esse muro que dividia uma casa da outra, área externa. E aí a proposta dos Argos foi demolir essa parte toda aqui de trás, ele manteve, né, o máximo da casa e aumentou um pouco, aí eles estavam, inclusive, aprovando lá no conselho, porque tem uma casa tombada do lado, então tem o perímetro de tombamento dela que estava atrapalhando eles um pouquinho. E aí mostrando um trabalho que foi super legal, que a gente fez lá no Cerro também, no ICMS, foi com a Tempores, que foi o registro do queijo, né, o modo de fazer o queijo Minas do Cerro. Então a gente acompanha, foi eu junto do Hugo, que é o historiador, a gente acompanha todo o processo, desde tirar o leite, fazer o coalho, e aí misturar, depois fazer os queijinhos, aí no outro dia a gente voltou para ver como é que ele estava. Então a gente registra, faz vídeos, né, tenta dar uma editada nisso aí, faz fotos, faz entrevistas e monta um relatório, que é um dossiê de registro que a gente manda do ICMS Cultural, que a gente mandou para o IEF e foi aprovado, né? Então foi um trabalho assim para mostrar também essa multidisciplinaridade. Eu não mexo só com edificação, com coisas palpáveis, mas com coisas imateriais também. E aí, por fim, que eu acho legal falar assim que é um trabalho que eu tenho feito. Eu sou do núcleo de restauro do Espaço Comum Luiz Estrela desde 2017, né? Tem 3 anos. E aí eu vou explicar assim bem resumidamente o que é. Mas se alguém tiver interesse, a gente tem lá um YouTube, que aí a gente fez uma palestra explicando a história, o que a gente já fez, e aí se alguém tiver interesse pode ver mais profundamente lá. É uma ocupação que foi feita numa edificação do início do século XX, que foi o primeiro hospital militar de Minas Gerais.
Essa é uma foto, né, bem antiga, do hospital. Aí depois o Hospital Militar virou centros de tratamento, né, para crianças portadoras de distúrbios mentais. Hospital Neuropsiquiátrico Infantil. Então, assim, sempre teve essa história da saúde e da loucura, sabe? Teve a história da saúde inicialmente, mas depois essa história da loucura, junto ali da edificação, ela teve perpetuada por muitos anos. E foi até 1990, mais ou menos, por aí, não lembro exatamente a data, mas a gente fala lá na palestra, que aí o Ministério Público, na verdade, falou que, foi os bombeiros, na verdade, falaram que a edificação estava com risco de ruir, né, no final, assim, 1900 e alguma coisa, e aí eles saíram. Então, assim, era, na verdade, uma escola para crianças com distúrbios psiquiátricos na época, eles saíram e abandonou. E a edificação, ela é do Estado, né? Então, ela ficou abandonada por quase 20 anos. Em 2013, o pessoal da ocupação ocupou a edificação para ser um espaço cultural. E aí conseguiu a cessão de uso desse espaço desde que mantivesse e fizesse a conservação da edificação. Então, hoje em dia, a gente tem, né, a cessão de uso e a gente faz obras de manutenção e conservação e restauro para manter ela ali. Basicamente, quase todo mundo é voluntário, assim, porque não tem recurso, né? A gente corre atrás de recursos de leis de incentivo à cultura, estadual, municipal, federal, e aí a gente sempre tenta deixar um prolabore para a gente, mas, assim, a nossa visão é a manutenção e a restauração da edificação em si, sabe? Não é gerar lucro para a gente de maneira alguma. E tem vários núcleos, né? Tem o nosso núcleo de restauro, que foi formado em 2014, logo depois, né, teve a ocupação em 2013, 2014 formou o núcleo para fazer levantamento, igual eu falei, projeto para ser aprovado e tudo mais. E aí tem um núcleo de teatro, tem um núcleo legal, tem um núcleo de audiovisual, comunicação, tem vários que trabalham aí concomitantemente na edificação. Então, 2014 foi formado, igual eu falei, aprovou projeto, fez projeto, aprovou projeto, papapá, conseguiu recurso, a gente conseguiu fazer a primeira etapa da obra em 2017, que foi a retirada de uma laje, que tinha essa daqui, a Senir, a nossa mestre de obras. Tinha uma laje que acabava apoiando nas paredes que foi construída posteriormente, não era original, e ela acabava interferindo também na estrutura. Então, a gente retirou essa laje, restaurou esse telhado principal e reconstruiu algumas trincas. Então, ou seja, a gente deu uma segurada nele para continuar fazendo outras obras. Ao mesmo tempo, a gente formou um ateliê de restauro, que a primeira coisa que a gente queria fazer era restaurar as portas da fachada frontal. Então, né, elas todas foram colocadas sobre cavaletes, aí tem a Tati, que é restauradora, tem a Vanessa, tem vários outros arquitetos que trabalham, e designers e restauradores. E a ideia era tirar todas as camadas de tinta, mas a gente deixou umas camadinhas de prospecção para ver todas as que já existiram, deixar ela no verniz protetivo, e algumas lacunas a gente preencheu com impressão 3D, que a gente conseguiu uma parceria com o Laboratório Aberto do Senai, que iam dar os insumos e os equipamentos, então a gente fez todas as lacunas em impressão 3D. Foi uma coisa super experimental, mas que está dando certo, assim. Hoje em dia, né, ano passado, a gente já colocou as portas no lugar, então dá para ver aqui as pecinhas 3D, essa foto dá para ver aqui, tem algumas outras aqui, por dentro tem mais, né? Isso aqui foi logo que a gente voltou as portas para o local original. E assim, aí a gente vem fazendo várias outras obras, né? Já mexemos com elétrica, com segurança, com hidráulica, e aí a gente tem nosso núcleo, que é composto de arquitetos, restauradores, historiadores, engenheiros, etc. E é super aberto, assim, quem tiver interesse de participar do núcleo, ultimamente está meio parado por conta da pandemia, a gente está mais correndo atrás de recursos para as próximas etapas da obra, né? Mas eu achei legal trazer porque é uma parte muito importante também, assim, eu faço muitos contatos legais com pessoas aí no Estrela, acaba gerando artigos acadêmicos também, principalmente sobre essa questão da impressão impressas 3D, então gerou artigos muito legais, a gente participou de seminários, então, assim, é um movimento bem bacana, sabe, que tem acontecido. Isso, assim, eu quis trazer um pouquinho de tudo, que eu já mexi, tá aí meu e-mail, meu celular, quem precisar de qualquer coisa, tô às ordens. Desculpa ter falado tanto.
Eu só tenho a agradecer. Realmente foi bem bacana, né, turma? Assim, eu acho que trouxe um outro campo de atuação, assim, que eu sei que via as entrevistas que a gente teve, né, com alguns escritórios, né, pincelaram, mas é muito bom quando a gente tem essa oportunidade de ter um profissional que teve essa vivência, né, uma jovem profissional que mostra muita coisa que pode ser feita, né, acho que tem esse ponto, né, assim, de sair da rotina, às vezes não fica só no computador, é interessante essas prospecções de pôr mão na massa. Eu fiquei muito impressionado com várias coisas. A Luana vai daqui a pouco levantou a mão, vai falar aí também, né, sobre tipos de tesouras, encaixes, essa relação com os órgãos e ao mesmo tempo como apresentar essa questão, né, do resolver pepinos e ser multidisciplinar, ter outros ajudando, de fato, é o que faz essas obras se tornarem possíveis. E eu achei muito legal também, né, como que é importante a gente transmitir esses saberes ao longo do tempo, né, porque, de fato, é o que possibilita a Natália desenvolver o trabalho dela, né, assim, para conseguir fazer todas esses documentos, né. Eu vou, como a gente tem ainda um tempo, né, da nossa aula, eu vou realmente deixar para vocês se interagirem com ela. Só queria realmente agradecer, que foi muito bacana mesmo, né? Foi muito amplo, muito massa. Como a Nath não tem acesso aqui ao chat, eu queria, assim, só passar para ela alguns elogios. A Helena e a Marina realmente adoraram, ambas, assim, adoraram. E já vamos começar, então. Ô, Luana, pode falar, pode conversar com a Nath aí. E aí, bom dia, Nath. Obrigada pela conversa, acho que foi super legal também. Eu tô adorando essa estratégia assim, do Marcos, da gente entrar em contato com outros profissionais e ver como é que são as trajetórias, porque, sei lá, eu tô vendo que eu tô gostando de algumas outras áreas que eu não pensava tanto, e o patrimônio é uma delas, né? E eu achei que a sua fala foi super interessante, porque, assim, eu sou meio multidisciplinar, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, e eu gostei dessa sua retrospectiva, porque eu acho que para trabalhar com patrimônio é muito difícil, né? Você tem que ter domínio técnico das coisas, igual você estava explicando lá sobre a questão das fiações, etc., que, tipo, é uma coisa que muitos arquitetos negligenciam, né? Enfim, tem que saber sobre design, tem que saber sobre história, e eu também gostei muito desse seu papel como ativista, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que você está trazendo algumas questões como multas, como o próprio Hospital Luiz Estrela, né, ocupação também, isso tudo eu acho que tem um papel muito grande que às vezes a gente acha que a gente não tem, né, que a gente está ali só materializando algum espaço, alguma coisa nesse sentido. Só que eu acho que vai bem além disso, né, a gente está materializando histórias, tá escondendo ou mostrando trajetórias, enfim, achei super legal o seu trabalho. Ah, obrigada, valeu demais. É sempre uma honra, assim, poder contar um pouquinho do meu trabalho, e é isso, assim, realmente é muito multidisciplinar, né? Igual eu falei, eu trabalho com restauradores, com historiadoras, com antropólogos, com engenheiro, então, assim, é uma área muito que você vai para todos os lados. E realmente essa questão do ativismo, assim, com o museu, deu muito, não sei se vocês viram, assim, na época teve uma época que a Cida da associação ela quis colocar uma placa lá no casarão, porque tinha outras pessoas de olho, assim, nele, né, lá do Guaicurus. Aí ela falou, quero colocar uma placa falando que a obra vai começar. Mas a obra nem ia começar, não. Aí ela, vou colocar só para o povo não querer o casarão. Aí eu falei, então põe, Cida. E aí deu uma bafafá, deu um monte de vídeo aí nas redes, tudo mais. Mas assim, é isso, gente. Elas têm tanto direito ao espaço quanto qualquer um, sabe? Não é porque elas são prostitutas, elas são piores do que outras pessoas, sabe? Então é isso, assim, a gente manter realmente isso, tipo assim, não, meu trabalho ali era a restauração do casarão, sabe? Independente de quem for o cliente. Tô nem aí para quem é o cliente. E aí do Estrela é a mesma coisa, esse ativismo, né, de ocupar esses espaços públicos que estão abandonados e gerar espaços para a sociedade, para a comunidade em geral. Mas brigadão aí, valeu. Se você quiser continuar nessa área, vamos conversando, vamos trocando figurinha. Alguém mais, galera? E quem quiser, talvez, algumas curiosidades, né? Eu tinha até colocado
eu não tinha tanto essa formação técnica, né, da pintura parietal, aí depois a Nath explicou um pouquinho depois, às vezes alguma curiosidade, qualquer coisa, né, aproveitar que ela está aqui, né, de repente, pô, como que foi esse processo de se aplicar, por exemplo, para essa pós em Pernambuco, ou, eu gostaria de enveredar por esse caminho, quais que são possibilidades, seja em Minas ou no Brasil, assim, todo tipo de pergunta vocês podem fazer. Na ordem aqui, ó, a Helena, pode falar, Helena. E quem quiser abrir também o vídeo para a Nath conhecer vocês, aí na fila tem a Helena, depois Marina e Vitória. Ei, Natália, bom dia. Na verdade, minha dúvida é exatamente essa que o Marcos acabou de falar, né? Que eu vi que você fez a pós em Pernambuco, e na hora que você falou que você fez a trabalho de campo em Olinda, eu fiquei apaixonada, porque eu sou apaixonada por Olinda, assim. Mas eu não lembro se você falou que não existe mais essa pós, como que é? Não, ela existe, mas ela foi desvinculada da Federal de Pernambuco, porque antes tinha uma vinculação dessa pós, que é um centro de estudos, o SESI é um centro de estudos da conservação integrada. Ele era vinculado, era tipo como se fosse um projeto de extensão da arquitetura da Federal de Pernambuco, e eu sei que eles desvincularam logo depois que eu formei. Não sei por quais motivos. Mas ainda existe, o SESI ainda existe, e eu sei que é um pouco diferente hoje em dia. Hoje em dia, os módulos, né, assim, o módulo teórico, o módulo presencial, você pode fazer na hora que você quiser. Se você quiser só fazer o módulo presencial, você pode. O meu não, o meu eu tinha que fazer tudo para ter o diploma. Mas ainda existe e é super legal, assim. Chama SESI Educação. Depois você põe no Google e aí você vai ver lá como é que funciona hoje em dia. Mas eu super indico. Tá bom. E eu tenho vontade de seguir nessa área, mas eu gosto muito do trabalho de campo. Eu não queria só ficar fazendo pesquisas e tal. Eu queria uma pós ou alguma especialização que trabalhasse também no trabalho de campo. Aí você tem alguma dica? Então, poderia ser qualquer parte do Brasil, assim. Então, hoje em dia tem uma pós muito legal, uma especialização no IFMG de Ouro Preto, que é bem legal, assim, nessa parte de patrimônio, que é nova, tem uns 2 anos, eu acho. Inclusive, a Alicia é uma das professoras, né, professora aí de vocês também. E aí, aqui em BH, tem o mestrado, né, tem o mestrado MACPS, que é o mestrado em patrimônio da UFMG. Em Minas é isso que tem de patrimônio, sabe? Assim, por incrível que pareça, não tem muita coisa. Mas tem um mestrado muito legal na Federal da Bahia, em Salvador, que é o SECRE, que é um mestrado profissional em projetos de patrimônio e restauração, é incrível. Tem o SESI, que é esse de Pernambuco, e aí tem outros mestrados, né? Que sempre, os mestrados de arquitetura sempre tem uma linha de patrimônio. Mas, assim, os que me vieram à mente mais foram esses, assim, que eu acho que todos são super legais e super válidos. Tá bom, muito obrigada. Era só isso. De nada. Vamos lá, quem é a próxima? Vai lá, Marina. Olá, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Sim. Bom dia, Natália. Eu adorei sua fala. Eu penso, ainda não estou muito certa, mas eu penso em seguir para a área de patrimônio e restauro. E eu queria saber, além da pós e possível mestrado que eu possa fazer no futuro, o que você acha que conta como ajuda a aumentar a experiência? Porque cada obra é de um jeito, né? Então, imagino que apareçam, que num mestrado ou numa pós você não consiga abranger todas as áreas e todos os campos. Você acha que tipo, porque para você ser chamado para trabalho, você teria que ter trabalhado com coisas semelhantes, aí como que você vai acumulando essa experiência ao longo da sua carreira? Não sei, essa pergunta ficou um pouco estranha, mas pode responder o que você entendeu. Não, eu entendi demais. Então, no meu caso, assim, o que me deu o pontapé inicial para começar a trabalhar com patrimônio foi conseguir um estágio na área, né, na Temporis. Então, assim, eu aprendi muito lá e aí eu continuei na especialização para ir me aperfeiçoando. Então, assim, você procurar um estágio na área, tem vários escritórios, né? Hoje em dia tem a Temporis, tem a Memória, tem a Rede Cidade,
tem MGTM, tem vários escritórios que trabalham com patrimônio aqui em BH. E, assim, tentar arrumar algum estágio na área bom, ou trabalhar com alguém que seja dessa área de patrimônio. E lá no Estrela também, assim, eu acho que hoje em dia a gente está um pouco parado, né? O nosso núcleo está parado por conta da pandemia, a gente está correndo atrás de recursos. Mas eu acredito que trabalhar lá nessas obras, nessas etapas que a gente tem feito, eu acho que pode ajudar bem, assim, quem tem interesse, sabe? Então, quem tiver interesse, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, que aí eu coloco lá. E assim, o núcleo é super aberto, não tem processo seletivo nem nada. Quem quiser entrar, entra, tem que estar disposto a ajudar, e a gente fala que é pegar o boi pelo chifre mesmo lá, sabe? Porque as coisas lá são meio complicadas, mas é legal, assim, no final você aprende bem. E aí você tem contato com muitas pessoas da área, né, que pode ser muito bom. Obrigada. De nada. Ô, Vitória, na sequência, se você quiser, pode entrar e falar. Legal. Olá, bom dia, Natália. Obrigada pela fala, muito boa. Eu entrei na arquitetura já com algum pequeno interesse em patrimônio, mas eu não sei se eu quero seguir com isso. Só que eu tenho um interesse muito grande na área de expografia e museografia. Então, eu acho que são áreas que conversam muito de patrimônio e de expografia e museografia, como foi os exemplos que você mostrou, né, dos museus. E aí eu queria saber se tem algum curso, alguma coisa que não seja uma pós, mas talvez alguma coisa que eu possa ter um pouco mais de noção de patrimônio para que possa ser útil também em algum momento que eu possa trabalhar com expografia no futuro. Então, realmente, assim, são áreas que conversam muito, né, porque você for ver, a maioria dos museus são prédios tombados, são prédios antigos, então, a partir do momento que você trabalha com a museografia, você tem que trabalhar também com a conservação, com o restauro, então são áreas que realmente elas dialogam muito. Eu não conheço nenhum curso específico de museografia que tenha a ver muito com patrimônio, sabe, especificamente. Mas tem cursos rápidos, assim, de patrimônio, cursos de curta duração, né? O SES, inclusive, ele tem alguns cursos de curta duração. A Escola da Cidade, lá de São Paulo, eles estavam com um curso de curta duração, sempre tem, eles estão fazendo uns à distância, né, por conta da pandemia, e acho que tem que aproveitar, porque os cursos deles são incríveis. Sempre tem algum de patrimônio. Esses seminários também, congressos, tem muito congresso, seminário, colóquio de patrimônio, e aí sempre tem cursos também nesses, né, tem ateliês, tem cursos, então eu acho que é mais ficar de olho. Uma coisa que eu te indico, assim, tem uns grupos de patrimônio no Facebook, de restauração de Minas, assim, você colocar lá, Patrimônio Minas Gerais. Eles sempre estão divulgando curso, colóquio, seminário, principalmente o Castriota, ele é o maior, que é um professor da UFMG, é o maior divulgador aí de patrimônio, dessas coisas. Então, ficar de olho, assim, nessas redes sociais, né, os escritórios de patrimônio também, eles sempre estão fazendo, tem um escritório que chama, até um de vocês, né, fizeram a entrevista com o Vinícius, da Boa Arquitetura, não sei se foi com o Vinícius ou com outra pessoa. Eles estão fazendo muitas lives também. Tem uma moça de São Paulo que chama Fernanda Craveiro, que ela escreve livros e ela direto eu esqueci o nome do escritório dela, mas se colocar Fernanda Craveiro no Instagram, vocês acham. Ela sempre está divulgando coisas relacionadas ao patrimônio, sabe? Então eu acho que é correr atrás e aproveitar agora essa época de pandemia, que está sendo tanto de live, tanto de curso à distância, que a gente consegue fazer curso no Brasil inteiro, né? Tá bem. Muito obrigada. De nada. Alguém mais? Aproveitar aqui a presença da Nath. Caso alguém queira escrever via a Clara, né, Clara? Pode entrar aí. Quem quiser também colocar alguma pergunta via chat, eu transmito aqui para a Nath também, tá? Oi, bom dia, tudo bem? Primeiro, agradecer muito, eu também eu estou muito interessada nessa área de patrimônio, de restauro, com a Marina, a Helena, e elas já perguntaram praticamente tudo que
que pode seguir nesse caminho, e eu queria saber mais sobre a sua experiência na PUC com patrimônio, porque eu sei que você foi mais para essa área por causa você conseguiu expandir nessa área por causa do estágio, tudo. Eu queria saber como foi a sua experiência no TCC, porque quando eu penso num TCC em patrimônio, eu imagino algum mapeamento de danos ou algum projeto que possa trabalhar com patrimônio e fazer um projeto. Eu queria saber como foi essa área do TCC. Ah, legal. Obrigada aí pela pergunta. Então, meu TCC, ele foi, assim, explicando, né, foi o Bahia que foi me orientado. Na verdade, ia ser a Denise Bahia, mas na época ela estava fazendo concurso para a UFMG, talvez ela teria que sair da PUC, aí ela falou, não, acho que faz com o Bahia, com meu irmão, porque ele vai super te atender, eu acho que vai ser super legal. E no final foi incrível, assim, porque eu nunca tinha tido aula com o Bahia, então por isso que eu não tinha convidado ele a princípio, mas eu achei super legal. E aí, na verdade, eu escolhi uma casa modernista no Cidade Jardim, porque no bairro Cidade Jardim a gente tem muitas casas modernistas, que é meio que um patrimônio novo, né? Assim, se for ver, são casas que são tombadas há pouco tempo, são casas que têm, sei lá, seus 70 anos, 60 anos, não são tão antigas assim, mas que é um patrimônio também, principalmente da cidade, a história do bairro. Então, e o bairro, ele tem essa questão, assim, de ser um bairro muito residencial, então as pessoas só se locomovem de carro, chega à noite e final de semana fica um bairro morto, então eu queria pegar alguma dessas casas modernistas no Cidade Jardim e propor um espaço que gerasse atividades e movimentação, né, no bairro. Então eu levantei vários usos que teriam, eu vi que tinham muitos idosos no bairro, então usos principalmente mais para os idosos, assim, poderem utilizar esse espaço. E aí foi uma intervenção nessa casa modernista, assim, tinha um espaço de exposição, tinha um espaço de dança, um espaço tipo um auditóriozinho que poderia ter um show, poderia ter um teatro, tinha um café. Então, assim, foram vários usos que eu fui mapeando mesmo no bairro e fazendo disso a intervenção, né, seguindo todas as cartas de patrimônio e tudo mais. Então foi bem legal, assim, no final, a proposta, sabe, dessa casa. Mas foi isso, assim, foi uma intervenção, não foi bem uma restauração, foi mais uma intervenção, uma mudança de uso de uma casa residencial para esse uso mais coletivo. Aí foi esse, assim, foi super legal. No TCC, no final, ficou bem legal, eu gostei, assim. Obrigada. E também, outra pergunta rapidinho. No trabalho que o Marcos passou, eu fiz uma entrevista com uma das sócias do GEMA Arquitetura, que é a Josiane, e ela falou sobre uma intervenção que ela está fazendo numa praça em Mariana. E eu queria saber se você já trabalhou com esse tipo de patrimônio, que é um espaço urbano da cidade, e como que ele é diferente em relação a uma casa. Um trabalho assim. Ainda não trabalhei nessa escala urbana, não. O máximo, assim, foi uma edificação mesmo. A Jo, assim, o pessoal da Gema, eles são fera, né? Elas são muito boas. Uhum. E parece que essa obra tá ficando bem legal lá em Mariana, mas eu ainda não tive a oportunidade. Mas, assim, super aberta também, né? Centros históricos sempre estão precisando de manutenção e conservação. Mas é só porque ainda não tive a oportunidade mesmo de trabalhar. Obrigada. De nada. Acho que tem uma mãozinha levantada aí, Eduarda. Eduarda. Tem, eu. Oi, Natália, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria saber um pouco sobre o que você acha do mercado de patrimônio aqui em BH especificamente, porque eu não sei, eu posso estar errada, mas eu sinto que tem muito pouco incentivo da prefeitura e que a população não preocupa muito com isso, porque eu moro aqui num bairro que a maior parte das casas são tombadas, Cidade Jardim, e eu sinto que as casas que são tombadas são completamente abandonadas, assim, é como se as pessoas pensassem assim, não pode derrubar para construir o que é novo, então fica aí parado, e aí o negócio fica lá, crescendo mato, totalmente degradado, e tem muito edifício aqui em BH que eu
eu percebo que falta essa atenção. Eu não sei se eu estou errada, eu queria saber se você acha que isso realmente falta ou que tem melhorado. Não, realmente assim, você está certíssima. É o que eu falei assim no início da palestra, né? Falta a devida importância para o patrimônio também, por parte da população. Assim, a diretoria de patrimônio acontece que é um órgão muito pequeno, sabe? São pouquíssimos técnicos que trabalham. Então acaba que eu entendo, assim, eles não conseguem gerenciar uma cidade inteira, assim, todos os bens tombados da cidade, tudo mais. O Ministério Público também ele ajuda nisso, né? Meio que junto, assim. Mas eu acho que falta um pouco interesse mesmo das pessoas. A partir do momento que a pessoa mora num bem tombado, ela tem a isenção de IPTU se ela mantiver a casa bem. Então, assim, se ela fizer uma manutenção, uma conservação mínima que seja, já vale a pena, sabe, financeiramente. Então, acho que é mais, assim, é uma conscientização que falta. Falta, assim, uma educação patrimonial, que a gente fala mesmo, da importância para a história da cidade, desses bens. Mas eu concordo total, assim, tem muito bem que a gente, igual esse da Guaicurus, tá, tipo assim, caindo aos pedaços, sabe? E é a história da cidade que tá indo embora ali junto também. E aí, é o que eu falei, parece que quando é patrimônio ninguém encosta, ninguém nada. Se não pode construir novo, então ninguém tem interesse, porque parece que eles só querem construir o que é moderno toda hora. Sim, e é isso, a partir do momento que é tombado, né, você não pode demolir a edificação, mas você pode intervir, você pode quebrar uma parede, você pode mudar uma janela, mas lógico que você pode fazer tudo isso se for aprovado. Mas as pessoas acham que é mais engessado do que realmente é. É verdade. Mas sobre a prefeitura, você não acha que ela poderia incentivar? Porque, igual eu falei, as casas aqui, a maior parte das famílias eram muito ricas no passado, mas perderam muito dinheiro nos últimos anos. Então, eles não têm condição financeira mesmo de manter um casarão desses que tem aqui. E aí, a prefeitura não faz nada. Assim, eu sei que eles não pagam o IPTU, mas não existe assim, nenhuma forma de incentivo. Peraí, reforma a casa, mantém pelo menos mantém ela em boa manutenção e em condições, mas elas ficam muito abandonadas. Sim, é uma situação, né, porque assim, são bens privados e a prefeitura cuida dos bens públicos, isso ela cuida. Mas a partir do momento que é um bem privado, como é que a prefeitura vai cuidar de uma casa e não cuida de outra? A prefeitura não tem recurso, né, para, assim, tem, mas a gente sabe que tem, mas Entendi. Eles não vão dispor recurso para poder cuidar da casa particular das pessoas. Assim, seria o ideal, com certeza, né? No interior, isso funciona mais, igual eu falei, no ICMS, essa verba, em algumas cidades, tem uma cidade que a gente trabalha que chama Presidente Kubitschek. Todo ano, eles pegam uma partezinha do recurso do fundo e faz a manutenção de uma casa, sabe? Mas em BH, a escala é muito grande, então é muito difícil isso acontecer. Tá. Entendi. Mas, assim, uma opção, só complementando, uma opção que a pessoa tem é tentar um fundo de cultura, sabe? Tem vários, todos os fundos de cultura têm uma linha de patrimônio. Então, se a pessoa escrever um projeto, né? Não, vou pegar aqui uma pessoa para escrever um projeto para restaurar minha casa. Tipo assim, é aprovado, então a pessoa consegue um recurso, mas tem que vir dela. A prefeitura realmente não vai chegar lá e falar assim, aqui, vou fazer a conservação da sua casa. Isso não vai acontecer. Felizmente. Legal. Obrigada, Natália. De nada.